Graça e paz, amados irmãos, tudo bem? Como vai vocês? O vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as pessoas que são enganadas. Por que que elas são enganadas, tá bom? Eu quero ler com os irmãos João 16, 13. Diz assim: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Tá bom? Essa passagem, Jesus diz que quando vier o Espírito da verdade, ele nos guiará a toda verdade. Vamos ver mais uma aqui, 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 2, versículo 11, diz assim, ó: Porque qual dos homens sabem as coisas dos homens, senão o Espírito que há nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, amados, tudo que o homem sabe, ele sabe pelo Espírito do homem que está nele, tá bom? E as coisas de Deus, só o Espírito de Deus sabe as coisas de Deus, tá bom? Então aqui eu vou fazer uma comparação aqui, porque a palavra de Deus, ela é semelhante a este cubo, tá? Do mesmo jeito que você tá vendo aqui, ó, todas as cores atrapalhadas, é assim que você recebe a palavra de Deus nas suas mãos, pelos enganadores. Você recebe a palavra dessa forma, tá? Eu vou como que eu faço para montar isso daqui? Como que eu faço para montar o quebra-cabeça da verdade? Como que eu faço para montar? Eu preciso, amado, de uma pessoa que esteja com o Espírito da verdade, porque com o Espírito de Deus, tá bom? Então as pessoas são enganadas porque elas confiam em homens, entendeu? E não no Espírito de Deus, entendeu? O homem conhece só as coisas dos homens. O Espírito de Deus conhece as coisas de Deus, tá bom? Então olha essa aqui, ó. Tá espalhado. Eu vou montar e explicar a importância de você ouvir uma pessoa de Deus, porque uma pessoa de Deus, ela não esconde a verdade de você, entendeu? Então aqui, ó, vou falar com você ao mesmo tempo que eu vou montando aqui, certo? Na frente de vocês aqui, tá? Não tava pré-montado, tá todo bagunçado aqui, ó. Vou montar, pode ser que eu demore um pouquinho, mas que eu não sou expert, sabe? Mas eu sei montar e vou mostrar para vocês aqui ele montado, tá bom? E as pessoas enganam. Jesus falou que Jesus falou assim: ai de vós, mestres da lei, que vocês ocultam a verdade às pessoas, entendeu? Porque os mestres da lei, eles têm o conhecimento, mas eles não querem passar, entendeu? Por quê? Porque eles são enganadores, eles ocultam a verdade das pessoas, tá? Então a gente precisa de um homem de Deus para poder nos ensinar as coisas de Deus, entendeu, amados? Então aqui, ó, quer ver? A gente vai aqui, demora mesmo, entendeu? Porque a palavra de Deus, ela não é fácil, entendeu? E ao mesmo tempo que eu estou falando aqui, eu tenho que pensar qual a manobra que eu vou fazer, porque as peças, elas não são aleatórias, elas têm o caminho certo, elas têm uma direção certa, entendeu? Assim é a palavra de Deus, cada versículo, ele tem uma direção certa, entendeu? E quem é que sabe disso? Quem carrega o Espírito da verdade, tá bom? Não adianta eu ensinar uma cor e não ensinar as outras. Isso é
é engano, certo? Eu tenho que ensinar todas as cores para quê? Para que você seja conduzido na verdade, entendeu? Então, como que as pessoas... Jesus disse que surgiria muitos falsos cristos, muitos falsos apóstolos e enganariam a muitos. Por quê? Jesus sabe que essas pessoas que são enganadas, amados, não se engane. As pessoas que são enganadas, elas não são enganadas porque são de Deus e são enganadas. Não, elas são enganadas porque elas gostam de engano. Você entende isso? As pessoas que são enganadas, elas gostam de engano. Mas as pessoas que são da verdade, elas não gostam de engano. Elas gostam da verdade. Então elas procura a verdade para não ser enganado, entendeu? Então quando você é novo na fé, você tem que ouvir pessoas que são realmente, de fato, de verdade, pessoas de Deus, pessoas que não vai te enganar. Quem são essas pessoas? A pessoa de Deus, ela te conta toda a verdade, ela não te esconde nada, entendeu? A pessoa que, quando você questiona um líder seu e ele não te dá a resposta, entendeu? É um indício de que ele quer te enganar. Você tem o direito de questionar o seu líder. Você não pode ir para sua casa com dúvidas. Você tem o direito sim de questionar o seu líder. Espere o culto acabar e questione ele. Pastor, isso não que você falou não está na escritura. E exija dele uma resposta. Por que que aquilo não está na escritura? Está aqui, amados, ó. Falando com vocês, eu montei, tá? Eu posso ensinar assim. Isso aqui não tem nada a ver com o reino de Deus. Eu só estou usando como exemplo porque se encaixa muito no mundo espiritual isso aqui. Por quê? Porque ele todo bagunçado, você precisa de alguém para... Os movimentos não são aleatórios, entendeu? Da mesma forma, as passagens não são aleatórias. Elas têm um fundo de verdade. Então você pega um texto aqui, outro texto ali, vai juntando, daqui a pouco você chega na verdade absoluta. Por quê? Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Querendo isso, ele fez o quê? Ele entregou o entendimento, a ciência na mão de homens, de outros homens, para instruir o seu povo, tá? Só que esses homens não entregam tudo o que Deus ensinou, eles ficam segurando algumas coisas e geralmente são aquelas coisas que tiraria do poder dele, que são a liberdade, a sua salvação já é sua, a justificação, você já foi justificado. Então eles mostram uma cor, não mostram as outras, entendeu? Então isso é engano. Entendeu? Então, para que você não seja enganado, você tem que ouvir aquelas pessoas que te ensinem tudo de Deus. E quem é que te ensina tudo de Deus? É o Espírito de Deus. Não seja guiado por homens. Paulo disse o quê? Se eu tivesse agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Por que que as pessoas são enganadas? Por quê? Porque eles sabem, os ladrões, os lobos sabem que Deus colocou a chave da ciência na mão dos seus servos. Os ladrões sabem que as pessoas confiam em homens. As pessoas confiam em homens, os ladrões sabem, então eles pegam o conhecimento da verdade. Você vai ler isso em Mateus 23:13. Jesus vai falar: vocês têm a chave da ciência, vocês não ensinam ninguém, vocês nem entram no conhecimento, nem deixam as pessoas entrar no conhecimento. Então ande com pessoas que te ensinem a verdade, que te ensine a verdade assim como ela é, que te ensine tudo, a salvação, a justificação, a santidade, batismo. Amados, já fomos batizados.
Sim, já somos purificados, sim. Não existe mais pecado para o povo de Deus. Não existe mais condenação para o povo de Deus, tá bom? Todos fomos salvos já, tá bom? Quem prega que não foi salvo é porque ele está ocultando a verdade de você. Ele quer te enganar, ele quer que você seja servo dele, não servo de Deus, tá bom? Mas procure alguém que fale as coisas de Deus sem custo, sem manobra. Tá entendendo, irmão? Então, o Espírito nos guiará a toda verdade. Então, para você entender a palavra de Deus representada aqui pelo cubo, você precisa sim de um líder. Quem, Rodolfo, então, pode me ensinar as coisas de Deus? O Espírito de Deus, amado. Não confie no homem. Examine tudo que estão passando para vocês. De preferência, leia as escrituras por conta própria. Peça a revelação a Deus para que você não entre no engano. Se eles te dão isso aqui, ó, bagunçado, e você fica perdido, eles te passam a mensagem totalmente sem nexo, enganando você, dizendo que muitos é só muitos e dizendo que todos são muitos, entortando a palavra. Deus salvou a todos, Deus justificou a todos, Deus comprou a todos, Deus batizou a todos, Deus justificou a todos. Então tudo que esteja fora de todos está dentro do engano. Então tome cuidado, amados, com os guias cegos. Guias cegos não, na verdade eles veem, mas conduz as pessoas na cegueira, tá bom? Não seja servo do homem, porque servindo o homem você não é servo de Cristo, viu? Busque a verdade por conta própria, peça a revelação ao Espírito Santo, questione sim o seu líder. Se ele te negar a verdade, saia dele, porque ele não quer que você conheça a verdade. E a vontade de Deus é que todos se salvem e venham sim ao conhecimento da verdade, tá bom? Fiz esse vídeo aqui para dizer que você precisa sim, cara, por conta própria. Sem o Espírito é difícil você chegar na verdade, entendeu? Isso aqui, para você montar, os movimentos não são aleatórios. Eles são focados, ele tem uma direção certa, cada movimento tem uma direção certa, cada um. Assim é a palavra de Deus, cada palavra tem a sua direção certa, e eles fazem que eles enganam você, não te ensinam a verdade. Então quem tem o poder da verdade, ouça aqueles que ensinam a verdade, não aqueles que escondem ou mostra a verdade, mostra montando sem revelar como que ele aprendeu, tá bom? Tudo que a gente sabe pelo Espírito de Deus. Amém, amados? Tá aqui, esse é o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, para a glória de Deus. Amém.